que vai ver depois esse nosso vídeo no YouTube. E nossa ideia com esse bate-papo é trazer para vocês uma série de experiências, produtos e serviços que nós temos dentro do Grupo Visual Systems, lá na Hitify, que é a nossa unidade de negócio, nossa business unit, que trabalha com plataforma, desenvolve plataforma de monitoramento e tem essa solução de serviços gerenciados, de serviços de operações dentro do nosso NOC. E como que a gente, depois que a nossa TI está estabelecida, quer dizer, nossa infraestrutura está estabelecida, nossos softwares, nossos serviços TI estão estabelecidos dentro da nossa operação, dentro da sua operação, dentro das empresas, e como é que nós, então, temos aí ferramentas, processos e pessoas, tecnologia, processos e pessoas, para gerir esta operação. Porque a partir do momento em que você fez um projeto, que você fez uma modernização da sua infraestrutura de data center, trouxe uma aplicação nova, criou ali um ambiente de DR para ter maior resiliência, capacidade de recuperação, alta disponibilidade das suas operações de TI, você precisa de ter um time especializado, um ponto único onde você centraliza o controle desta operação e as equipes, que são as equipes de gestão de eventos, as equipes ali de suporte às tecnologias que compõem o seu ambiente tecnológico. E, obviamente, você vai ter ali também a operação das suas aplicações. As pessoas que são especialistas, enfim, no seu RP, seja ele um SAP, seja ele um TASI, seja ele um TOTUS, Mas nós vamos falar hoje dessa camada de operações, de infraestrutura e serviços de infraestrutura. Tá? Então, nós intitulamos aqui o nosso bate-papo como NOC as a Service, a sua TI sem interrupções. Minha ideia é, inicialmente, fazer essa abertura, fazer aqui o disclaimer sobre aquilo que nós vamos fazer, e depois vou fazer uma apresentação para vocês, onde a gente vai discorrer aí sobre esses pontos que eu coloquei aqui inicialmente. Fabinho, consegue aí fazer para mim a transmissão da minha tela, fazendo um favor? Bom, vamos lá. Aqui dentro do Grupo Visual Systems, dentro da Hitify, nós temos esta operação. Hoje eu sou o líder dessa operação. Tá? Eu sou, para quem não me conhece, ou quem me conhece atualizando um pouco aí sobre a minha formação, a minha atuação no mercado de TI. O Grupo Visual vai fazer 30 anos este ano. Então, desde então, o nosso principal negócio, ou nosso negócio, é infraestrutura. Nós temos 3 business units aqui no Grupo Visual Systems. Uma business unit de infraestrutura, onde você tem ali produtos e serviços de infraestrutura, onde nós somos representantes dos fabricantes líderes de mercado, como Dell, Microsoft, Oracle, Cisco, VMware, e assim por diante, onde nós utilizamos esses produtos e serviços com um conjunto de arquitetura, um conjunto de arquitetos, um conjunto de técnicos especializados em compor soluções com essas tecnologias, e a partir de um problema que o cliente traz para a gente, ou que a gente quer melhorar, uma resiliência, uma modernização de infraestrutura, um move to data center, um move to cloud, e assim por diante. Nós criamos essas soluções, temos um time de delivery, um time muito, muito bem treinado para poder fazer essa parte de delivery. Enfim, quando isso está pronto, posto, estabelecido para resolver um problema, para atender uma situação, atender uma demanda, uma regulação do nosso cliente, depois nós temos o serviço de operações. E esse serviço de operações que é o nosso NOC as a Service, que te ajuda a fazer a sustentação de todo esse ambiente. Tá? Então, nesses 30 anos, a gente tem essa unidade de negócio. A outra unidade de negócio é o Hitify, onde estão plataforma, IoT, plataforma de monitoramento, IoT. Não é foco da nossa apresentação hoje falar sobre IoT, mas quem se interessar sobre esse tema é só me procurar. No final, eu vou deixar aí os meus dados. É só me procurar, porque eu terei o maior prazer em trocar ideias com vocês a respeito deste tema. Tá? Enfim, para quem aí não me conhece, eu sou sócio e fundador do Grupo Visual Systems. Então, fiquei ali por um bom período como head comercial de marketing do grupo, e desde 2019 eu fui rodar a operação do Hitify, que é uma startup, e é ali uma spin-off do Grupo Visual. A gente criou lá uma outra business unit para isso. Ok? Bom,
é importante ressaltar aí que, nesse período, a gente tive uma carreira e voltei um pouco para a inovação, principalmente com o projeto HIT Smart Health, que foi um projeto financiado aí pela FINEP, pelo MCTI, dentro do Grupo Visual, especificamente lá no HitFi. Ok? Bom, a HitFi, como falei, é uma spin-off do Grupo Visual. O Grupo Visual está aí, né, basicamente há 30 anos no mercado. E a nossa ideia é, com a criação dessa Business Unit, foi especializar essa vertente de plataforma de monitoramento e IoT, porque o mundo hoje, né, é aberto e todos esses ativos de TI, se você TI, IoT, enfim, uma série de outros ativos aí que são inteligentes, se você não tiver uma camada de orquestração com isso, com uma plataforma, você pode, no final do dia, não ter como gerenciar bem esses ativos que você, querendo ou não querendo, você vai acabar tendo dentro do seu ambiente. Tá? Bom, o que nos move aqui no HIT, nós temos um propósito muito claro, que é monitorar para transformar o mundo. Então, se você entende algo, se você monitora algo, você cria uma imagem digital, né, seja um ativo físico ou um ativo digital, porque eu falo do ativo físico, que a gente tem os IoTs para que você possa fazer isso. Né? A ideia é que, entendendo algo, você pode criar um juízo de valor, você pode, aí, então, a partir do momento em que você entende o estado daquele ativo, você pode, ou daquele ambiente TI como um todo, você pode criar insights, né? Criar novas análises, entender novas correlações para que você possa fazer a transformação daquilo em algo melhor, mais produtivo, enfim, mais moderno. E a nossa grande proposta de valor é que nós possamos aqui criar, e nós estamos criando, soluções que simplificam esse olhar, esse monitoramento, né? Essa camada ali que você tem uma observabilidade muito profunda, né, de todos esses ativos, né? E você tem o controle deles, é isso que eu falei, você tem um lugar onde você pode orquestrar tudo isso, você pode fazer gestão, você pode ter, então, governança sobre aqueles ativos. Ok? Bom, aqui está o nosso manifesto, quem se interessar depois, ele é baseado nesse conjunto de valores, nessa proposta de valor, nosso propósito e nossa entrega de valor, né? Posso encaminhar isso depois para vocês. Ok? Só para citar, né, trago aqui alguns dos nossos clientes, né, hoje são clientes que eles operam em algumas camadas conosco, clientes que operam só com camada de plataforma, clientes que operam com camada de plataforma e gestão de eventos. Isso é possível, vocês vão ver lá no final que você pode ir criando uma stack, né, de aquisição desses produtos e serviços conosco. Tá? Até clientes hoje que possuem basicamente o outsourcing como um todo da sua camada de infraestrutura ali com a HitFi, com o grupo Visual Systems. Bom, para iniciarmos aqui, pessoal, só trazermos algumas definições. Eu sei que todos vocês aí são profissionais de TI e têm essas definições, mas os ativos de TI é todo e qualquer ali componente que ele exerce uma função dentro do seu parque tecnológico, ok? E um serviço de TI, um serviço, na verdade, um serviço ele sempre foi desenhado para ele fazer uma entrega de valor, seja, né, por uma empresa terceira, ou seja por, enfim, dentro da sua própria empresa, aquele serviço de TI ele tem que fazer uma entrega para um contexto definido. Tá? Então, hoje os seus dados são armazenados e gerenciados e atualizados dentro de um servidor de banco de dados. Então, você tem um serviço de TI de banco de dados. Mas, para um banco de dados funcionar, ele precisa de ter os itens de configuração daquele serviço de TI, que sustentam aquele serviço de TI. Por fim, os itens de configuração ali são os ativos que, agregados, agrupados, sustentam aquela operação. Por exemplo, o banco de dados, você vai precisar ter ali o sistema operacional, você vai precisar ter, né, o servidor, especificamente, o servidor, né, o bare metal. Você vai precisar, se for ter ali um storage, você vai precisar ter o storage. Se esse storage, a sua rede SAN, ela for uma rede onde você tem ali SAN suites, você vai precisar ter os SAN suites. Quer dizer, esses são os ativos que sustentam o serviço de TI de banco de dados. E o serviço de TI, um serviço de TI, ele pode ser um subserviço de um serviço maior. Como, por exemplo, né, todos vocês têm isto, um banco de dados, ele é ali um subserviço de TI do serviço de TI do seu RP, do seu e-commerce, do seu software de entrada de pedidos, enfim, seu software de internação, um hospital, por exemplo. Tá? E os SLA são os níveis de serviços, ou o gerenciamento do nível de serviço,
que vocês, a partir da TI, fazem os acordos operacionais internos e entregam, né, a qualidade desse serviço de TI para a operação. Por exemplo, disponibilidade. Você tem lá um serviço que, dependendo da regra de negócio, né, você vai precisar ter uma disponibilidade em determinado período, seja no horário comercial, seja 24 horas, uma disponibilidade baseada ali em 99%, 98%, 96%, enfim. Isso é a regra de negócio que determina, e isso é um acordo de nível de serviço para você poder gerenciar aquele serviço. E o ITSM está relacionado com o gerenciamento do serviço. Quer dizer, quais são as práticas, quais são os processos, quais são, né, as habilidades, né, que você precisa ter para poder gerenciar aquele serviço de TI. Tá? Então, voltando para a questão, quando nós temos a nossa operações de serviço de TI, enfim, o que nós temos ali, né, se nós olharmos para o contexto de ITIL, o que nós temos ali em termos de prática? Tecnologia, processos, procedimentos e pessoas, para que nós possamos fazer o gerenciamento dos serviços de TI. Okay? E, óbvio, esse gerenciamento de serviços de TI, como eu falei anteriormente, ali, né, na definição de ITSM, é necessário que ele esteja alinhado com os objetivos, né, ou com as regras de negócio. E, por fim, né, dentro do serviço de operações de TI, você tem ali várias áreas-chave que envolvem, baseado em alguns frameworks, né, como no caso do ITIL aqui, você tem áreas-chave como gestão de eventos, né, gestão dos incidentes, requisições, a gestão de problemas, e cada uma dessas áreas elas tem um conjunto de atribuições específicas e objetivos específicos. Tá? Então, quando você está dentro de um NOC, você tem algumas premissas que esse NOC ele precisa ter. Aqui estão elencadas algumas, mas não significa que são todas. Tá? Enfim, você precisa ter um monitoramento contínuo né, de todos esses ativos que sustentam essa operação como um todo, como eu coloquei. Você precisa ter otimização do desempenho, né, para que você possa ter eficiência nessa infraestrutura, nesse serviço de TI. A camada de gestão de eventos, para que você evite, né, ter problemas a partir do momento em que você tem algum incidente, algum evento que seja ele de nível médio, alto ou até um desastre crítico. Como que você faz para que isso rapidamente seja identificado, seja comunicado, seja dado o drive correto, né, para aquele evento, para que você possa ter o suporte técnico avançado a partir desse momento, indicando aonde você precisa trabalhar isto, para que você evite que ruídos ou paradas inesperadas interrompam esses serviços de TI, interrompam esses serviços que cheguem até aí a operação da sua empresa. Enfim, o pessoal fala de chegar até o usuário, chegar ao usuário final, né? E tem outras premissas, como você trabalhar manutenção preventiva, já que você tem um ponto único onde você consegue fazer essa observabilidade, né, com uma plataforma de monitoramento, você ter ações para que você possa, enfim, olhar e ter ali uma parte de gestão de problemas, você ter uma melhoria contínua para que você evite que um evento médio, por exemplo, se transforme num evento alto, e ele se escale ali para um desastre dentro do seu ambiente. Okay? São N benefícios, mas que você pode ter com um NOC, um NOC bem estruturado, um NOC bem definido ali. Então, obviamente, a redução de downtime, uma maior resiliência, um menor tempo de restauração de um serviço, né, melhoria da sua eficiência operacional, enfim, são várias coisas. E, principalmente, como você tem processos, procedimentos, isso muito bem definido, você pode escalar essa operação acoplando novas tecnologias, acoplando um novo ambiente. Por exemplo, se a sua empresa acabou de comprar uma outra empresa, ou se é necessário que você crie um DR site, que você, a partir daquele momento, você duplique parte desta operação que você tem, para você poder escalar essa operação, você vai criando você vai blocando isso e você vai ampliando isso no seu dia a dia, quando você tem esse NOC bem definido. E o NOC ele pode ser, você pode ter NOCs de alguns tipos. Tá? Ele pode ser interno, onde você como empresa, a empresa como um todo, ela faz essa operação, ela define as regras, a plataforma que ela vai ter de monitoramento, qual é o ponto único de contato, quais as regras para que isso chegue até, para que eventos, incidentes ou requisições cheguem até aquele ponto. A partir dali ela
cria sua camada de regras para distribuição entre os seus analistas, analista de suporte, analistas de rede, analistas de banco de dados. Então, ela tem toda essa operação. Ou ela pode fazer isso terceirizado, né? Ela pode ter uma solução como a nossa, onde nós abarcamos os processos, abarcamos a plataforma de monitoramento, abarcamos ali o conjunto de regras, né? Uma ficha técnica, por exemplo, para dar suporte a um determinado tipo de ativo. Um exemplo aqui para Linux, para banco de dados Oracle, ou para banco de dados SQL Server. Então, nós abarcamos isso, abarcamos os SLAs, né, dentro da nossa operação. E, a partir disso, nós passamos a ser a extensão, a ser os braços da equipe de TI daquela empresa. Então, esse é o principal ponto. Essa é uma mensagem muito importante, que eu sempre gosto de deixar para todos. Por quê? Porque no momento em que nós podemos fazer essa terceirização e termos ali um suporte a todo o seu ambiente de TI, mas nós precisamos que a TI interna ela trabalhe em cooperação com os nossos analistas. E entenda que nós somos ali uma extensão da TI, nós somos a extensão dos braços da TI. Nós sempre vamos trabalhar ali, sempre vamos trabalhar ali em quatro mãos dentro dessa operação. É claro, ali com as responsabilidades já estabelecidas, né, em termos de SLA, estabelecidas em termos de ficha técnica da operação, aquilo que faz parte do escopo, aquilo que é não escopo, aquilo que é pré-requisito para a prestação de serviço. Isso, dentro da nossa solução, dentro do mercado, ela é muito, né, diferente do que a gente encontra em outras operações. Então, nós deixamos isso muito claro e tudo isso está dentro da nossa plataforma, é transparente e o cliente pode acessar isso a qualquer momento. Tá? E o híbrido, onde nós podemos fazer parte, né, do monitoramento, parte da gestão de eventos e parte do suporte lá dentro do ambiente do cliente. Nós temos muitos clientes hoje, que foi nossa área-chave, foi a área onde nós começamos com esse tipo de operação, que foi com o banco de dados Oracle. Nós temos muitos clientes hoje que eles operam com a gente com o banco de dados Oracle, sejam instâncias, né, em rack, sejam instâncias standalone, replicadas e assim por diante, operam com a gente monitoramento, gestão de eventos, sustentação de banco de dados. Um exemplo que eu estou dando para vocês. As outras tecnologias, ou em determinado ponto, ou ele faz interno, ou ele tem um outro parceiro de negócio. Okay? Bom, pessoal, e o que a gente procura, né, tendo esse NOC? O que nós olhamos para isso? Qualidade. Nós queremos qualidade. Vocês querem qualidade. Vocês, como responsáveis por TI, ou por responsável por função, por infraestrutura, ou por serviços, né, de suporte dentro da empresa de vocês procuram por qualidade. Mas está cada vez mais difícil a gente entender a complexidade da TI. Né? Eu tenho acompanhado um pouquinho, tenho tentado acompanhar um pouquinho essa questão de IA, né? E agora que nós começamos aí com a parte de agentes de IA, a quantidade de ferramentas que surgiram, novos protocolos, novas formas para você poder fazer isso. E aí nós temos uma questão. Isto hoje é multi-endpoints. É multi-APIs o ambiente de vocês. É complexo. Então, além de você ter a TI, o advento de IoT que vem crescendo em todas as dimensões, as redes industriais, por exemplo, onde está a tecnologia operacional, tecnologia de automação, as redes industriais hoje estão convergindo, né, para a gestão da TI. Eu tenho visto muito isso no mercado. E elas, por serem muito similares, são similares, mas exigem regras e uma série de preceitos diferentes. Isso também traz ali um nível de complexidade para a tecnologia, para a TI, para a gestão da TI. Quando a gente fala de multi-cloud, não está aqui, mas a gente está falando de multi-cloud, que é uma realidade hoje no dia a dia de cada um de vocês. A gente, além de multi-cloud, nós estamos falando agora de multi-hypervisor. E isto é uma realidade, isto vai crescer. Então, o nível de conhecimento que você precisa ter com esse conjunto de produtos, com essa complexidade, com essa interoperabilidade de ambientes é muito grande. E, por fim, né, falando aqui só de edge, né, hoje, por exemplo, estamos falando de redes industriais. A computação vai ter que ficar na borda. Se a gente tem IoT, a gente vai precisar processar muita coisa na borda pelo volume de dados que nós captamos e entregar parte desse dado já processado, seja para a sua nuvem on-premises, né, para a sua nuvem privada ou para a nuvem pública, enfim, aquilo que você tiver. Tá?
E como é que você pega e tem visibilidade de todos esses ambientes? Nós temos aí alguns clientes que, quando nós chegamos, ele tinha ali 2, 3, 4 plataformas de monitoramento, mas com a plataforma HIT isso hoje já é possível. Você trazer todos esses ambientes para um barramento único, um cockpit único, para você fazer captação, orquestração desses dados, né, e monitoramento, enfim, para a saúde desses ativos que são tão heterogêneos como eu mencionei aí, né, nessa complexidade de ambientes híbridos, tá? Além disso, escalar custos com equipes internas de TI para que, enfim, de repente você tem conhecimento em um hypervisor, de repente você está operando agora multi-hypervisor. Como é que você forma essa equipe? Como é que você divide essa equipe? Como é que você amplia essa equipe? Isso eu sei que é possível, mas traz desafios, tá? E também escalar essa operação. Como eu citei anteriormente, se você já tem essa operação, de repente sua empresa comprou uma nova empresa ou, por regra de negócio, precisou estabelecer, né, um ambiente de alta disponibilidade ou ter um DR site. Enfim, escalar essas operações aí, você fazer tudo isso com qualidade demanda tempo, demanda muito planejamento. E quando você tem um NOC as a Service, a parte de gestão e de operações é só você ir blocando e crescendo isso dentro da sua operação. Ok? E o NOC as a Service, pessoal, aí a gente tem ali o tripé: tecnologia, processos e pessoas. Então, um NOC as a Service bem definido, você vai ter a camada de coleta e orquestração de dados, a camada onde você tem gestão e análise de dados, para que isso possa ser entregue para o time de serviços profissionais, para que eles possam ali, então, fazer a gestão daquele ambiente de forma efetiva, né? E, por fim, você tem que ter uma outra camada, uma camada de Customer Success, né? Que é aquela camada que faz a interface entre esse time técnico e o cliente que está lá na ponta, para entender, né, como usar melhor essa solução, como fazer com que essa solução realmente resolva os seus problemas do dia a dia. Então, aqui dentro da Hitify, a gente tem essas camadas muito bem definidas, e como serviços profissionais, a gente tem ali a parte de gestão de eventos, incidentes e requisições, a área de qualidade e a área de sucesso do cliente. Bom, eu vou fazer um drive aqui, fechar esse bloco em termos de definições. Eu vou falar agora sobre a nossa plataforma de monitoramento Hitify. Ela é hoje definida em camadas. Então, se nós temos aqui dentro do nosso NOC as a Service uma camada de controle de operações, quer dizer, de monitoramento dessas operações, você precisa ter uma plataforma de monitoramento robusta e muito bem definida e capaz de te entregar a camada de orquestração, coleta de dados de forma efetiva, enfim, te entregar ferramentas de análise dessas informações também de forma efetiva. Nós então dividimos os módulos da nossa plataforma em monitoramento e observabilidade, que é onde a gente divide ali por camadas de TI e IoT, são ativos de TI e IoT, e monitoramento de tecnologia operacional e tecnologia de automação. Tá? É óbvio, né, porque nós já atuamos há muito tempo na camada de tecnologia da informação. Hoje os nossos conectores para TI eles são bastante amplos, né, já estão muito bem definidos. Nós temos aí em torno de 400 ou até mais, né, conectores para tipos diferentes de ativos de TI, de tecnologia da informação. Mas quando nós falamos em tecnologia operacional, em TA, hoje nós temos elementos, ou esses equipamentos, né, esses ativos digitais, esses ativos tecnológicos, eles já possuem alguma forma de você conectá-lo à sua camada de rede, e se não tiver, aí a gente vai colocar no meio deles um device IoT para que isso seja feito. E, óbvio, se tem outros ativos que são analógicos, que você precisa monitorar, por exemplo, como umidade e temperatura, aí é direto no IoT. Tá? Nós temos também um módulo aí de experiência do usuário, onde tem ali monitoramento de aplicações, aplicações web e APIs, endpoints, tá? Os serviços de TI, como nós já falamos, a parte de gerenciamento, link de dados, gerenciamento de garantias e licenças e monitoramento aí de emissores fiscais, como o Cefaz, todos os Cefaz do Brasil. E a parte de operações dentro da plataforma, que é o nosso cockpit de eventos. Pessoal, rapidamente, tá? Aqui tem alguns pontos específicos. Óbvio, você consegue fazer inserção de ativos, parar ativos, né? Monitorar esses ativos, criar tags para agrupamento desses ativos dentro da plataforma. Mas quando você vai iniciar conosco o uso da nossa plataforma, nós temos um time de onboarding. Esse time de onboarding pode fazer instalação para você, mas nós temos hoje documentação específica para que você mesmo possa fazer, se não a instalação, fazer ampliação, tirar ativos, adicionar ativos dentro da plataforma. Nós temos um wizard. Esse wizard ele permite que você
suba localmente ali, não precisa fazer transferência de informações de senhas, usuários, esse tipo de coisa. Você mesmo faz o setup dessas informações do nosso Wizard. Pode ser feito digitando, pode ser em massa, que você tenha uma planilha com os parâmetros que nós necessitamos, você sobe ele, né? Isso vai para um cofre de senhas, vai para um vault, tá? A partir desse vault, nós utilizamos as informações para o monitoramento e até depois, posteriormente, nós vamos usar essas informações para o nosso suporte. E nós temos, ali por baixo da nossa plataforma, nós temos uma ferramenta, né, um jump box, né, para poder fazer esse controle de acesso, para melhorar a qualidade, para melhorarmos a segurança. Essa é uma ferramenta que ela está sendo implementada agora dentro da nossa operação e isso garante ali uma série de coisas, até aí alguns compliance com LGPD, porque a gente pode ter ali o controle de acesso, filmar a operação, gravar a operação, né, e assim por diante. Então, só aqui já começa uma diferença muito grande da plataforma Hitify integrada aos nossos serviços de operações, tá? Que traz uma camada de segurança adicional ali a gestão de senhas desses ativos e, posteriormente, ao controle de acesso e a operação dentro do seu ambiente. Tá? Claro, aqui nesse módulo você consegue fazer ajustes de métricas, você pode criar manutenções programadas dentro do seu ambiente, onde um conjunto de ativos específicos vai passar por uma manutenção ou uma organização. Uma organização é onde os ativos estão ali lotados, estão acoplados dentro da plataforma. Então, sei lá, você tem aí uma organização mãe, que seja, sei lá, um supermercado, ele tem 4 lojas, então você pode ter loja principal e as outras 4 lojas como organização. Esses conjuntos de ativos depois serão monitorados a partir de cada uma dessas localidades dentro da plataforma. E aí você consegue depois fazer o drill down, drill up, navegando por essas organizações, chegando até o ativo, passando por conjuntos tecnológicos, porque a própria plataforma HIT ela faz uma classificação de grupos tecnológicos baseado no ativo que você tem, para que você possa ter uma organização. Por exemplo, você tem um hypervisor, ok? Então você vai ter o hypervisor VMware, aí em cima dele você vai ter o ativo especificamente. Então ele faz esse tipo de classificação. Ou você tem um ambiente virtual, que você tem sistemas operacionais Linux e Windows, e em cima dele você vai ter o ativo propriamente dito. Tá? Então aqui você tem uma série de ferramentas para você poder ter uma visão 360. Essa mesma visão que você tem no portal da Hitify, você tem no app do Hitify. Isso é bastante importante. Os heads de TI, os gestores de TI, podem olhar aqui e entender. Por esse conjunto de cores que você tem aqui, são um conjunto de eventos. Verde, obviamente, está tudo normal, mas você tem um conjunto de eventos acontecendo dentro desse ambiente, e esses eventos são classificados aí, né, desde informativo até desastre, e isso por cores. Aqui você está vendo nessa tela agora ativos que têm eventos médios, altos e desastres. E ativos que estão em manutenção, porque está cinza, e ativos que estão ok, que estão verdes. Então, isso dá uma visão integral do seu ambiente muito bacana. Tá? Então, você pode identificar rapidamente esses eventos para você poder agir. No gráfico de Sunburst, você consegue ter o instantâneo do que aquilo que está acontecendo dentro do seu ambiente. Mas aqui você consegue ter uma visão no tempo, tá? Para que você possa entender a correlação de todos os eventos que acontecem naquele ativo com uma visão de causa e efeito visual com outros que estão na mesma linha do tempo. Muito bacana para troubleshooting essa ferramenta nossa. A parte de gestão à vista dentro da plataforma HIT, ela é muito rica, pessoal. Muito rica. Nós temos uma série de conjuntos aí, uma série de dashboards, perdão, que são nativos. Você vai lá e coloca um banco de dados MySQL para ser monitorado. Ele cria um dashboard nativo automaticamente para você, ele remove isso do seu ambiente, né? Remove o dashboard, perdão. Mas se você precisar customizar, ou a nossa equipe pode customizar para você, ou você mesmo pode customizar. Tá? Isso é nativo da ferramenta e é possível você fazer no seu dia a dia. Nós temos um cliente que ele tinha um dashboard de banco, ele resolveu de banco de dados Oracle, ele resolveu fazer uma customização. Ele fez a customização para outros parâmetros que ele gostaria que estivesse ali na gestão à vista do dashboard. E, por fim, né, a gente acabou adotando ali aquela alteração que ele fez para o nosso dashboard nativo.
É óbvio, né, que você pode ter aqui ambientes, informação do ativo, mas o Hitify te permite criar, né, agrupamento de informações. Por exemplo, esse aqui é o que você tem de recursos disponíveis no data center A e no data center B dentro de uma empresa. Então você pode criar aí dashboards que são agrupados, pode contratar o nosso serviço para isso também, tá? E depois que você tem esses dashboards e você tem telas ali do próprio portal do HIT, você pode criar as suas playlists. Essas playlists elas são definidas um encadeamento ali que você vai colocar numa gestão à vista, aí, num painel, né, num visual dentro da sua empresa. E aí o playlist do HIT ele se incumbe de passar, né, de ir trocando essas telas, trocando essa informação ali para você de tempos em tempos, que possa ser dashboards específicos de um ativo de TI, o dashboard do seu ambiente como um todo, de todos os seus incidentes, dos seus módulos de links, que tem dashboards lá, e assim você vai ter um ambiente gerenciável visualmente nesses painéis de gestão à vista. E aqui é óbvio, né, uma democratização da informação, porque muitas vezes a informação de um evento especificamente não quer dizer muito para você, mas quando ele está agrupada dentro de um painel de gestão à vista, muitas outras pessoas podem fazer juízo de valor e interpretação das informações do seu ambiente. Tá? Só para ver aí outros dashboards que nós temos. Nossa plataforma, né, pessoal, ainda falando do nosso módulo de monitoramento e observabilidade, nossa plataforma ela é muito rica em relatórios. Todo ativo monitorado hoje, todo ativo, tá? Qualquer que seja ele, dentro da plataforma HIT, esse relatório, né, de confiabilidade e sustentabilidade está à sua disposição. A confiabilidade é o quanto um ativo, um serviço de TI, ele consegue entregar a sua função sem interrupção. Mas se ele tiver uma interrupção, a sustentabilidade ele diz o quão rápido ele é recuperado. Então, o tempo médio entre falhas está associado à confiabilidade e o tempo médio de recuperabilidade está associado à sustentabilidade. Esse relatório é perfeito, ele entrega perfeito para o gestor de TI, porque às vezes, né, você precisa justificar um investimento e se o tempo médio entre falhas ele começa a diminuir, obviamente pode chegar um momento daquele ativo fadigar e ele parar e interromper um serviço maior de TI, como um serviço de banco, um serviço de um RP, né, um processamento maior ali dentro da sua empresa. Ele entrega outras informações, são importantíssimas aqui, como disponibilidade, né, o uptime. É bem bacana esse relatório e muito bom. A nossa operação ela é toda drivada, como eu falei para vocês, ela é toda drivada na transparência. Então, se eu quero fazer transparência, eu preciso, né, todos os meses prestar contas do que a minha plataforma, né, está fazendo e que os nossos serviços estão fazendo. Os nossos serviços lá de operações, lá de gestão de eventos, os nossos suportes, né, em várias tecnologias, como eu falei para vocês, nós temos esse relatório do Book. Então, lá dentro, a gente tem todos os tickets, né, do mês, quem fez a resolução, o tempo de resolução. A gente tem uma gestão financeira, porque vocês, ao contratar, né, tem um modelo de contratação financeira, esse modelo a operação financeira está lá dentro, né? Quanto custa o contrato, como estou usando esse contrato, se tem ali algum valor adicional para ser pago, por que tem esse valor adicional para ser pago, todas essas regras já estão estabelecidas anteriormente no momento da contratação. Tá? Então, você gere isso aqui. Tem um outro relatório, que eu não coloquei ele aqui, ele é bastante importante também. Se você, né, fez um contrato com a gente, esse contrato ele estabelece um conjunto de horas de franquia para suporte a vários ambientes. Que fique claro para vocês que as horas de franquia que nós temos, ela é compartilhada entre as tecnologias. Então, se a gente tem lá 10 tecnologias que nós estamos dando suporte ao ambiente de vocês, eu posso gastar todas essas horas de franquia em uma única tecnologia. Por exemplo, eu posso gastar tudo com suporte ao banco de dados Oracle. Isso é gerenciado e você tem uma ferramenta dentro aqui do Hitify que você faz um setup para que um conjunto de pessoas sejam avisadas, um conjunto de pessoas sejam notificadas quando esse consumo de horas de franquia ele bater um determinado percentual. Isso é muito bacana para quem gostaria ou quer fazer esse controle de gestão financeira. Tá? Voltando aqui para o relatório de Book, ele tem uma coisa, tem outras informações, mas ele tem uma coisa bastante importante. Por exemplo, ele tem o seu plano de notificação e comunicação, escalonamento, ele está aqui dentro do Book. Ele pode ser revisado com o nosso time de Customer Success, que tem
reuniões periódicas com vocês também, né? Pode ser revisado, ou você pode abrir um ticket para o nosso time para que a gente possa fazer essa revisão. Tá? Mas a gente tem aqui dentro do book, voltando aqui, o book ele tem o HIT Score. O HIT Score ele faz uma comparação dos seus ativos de TI com ativos da mesma categoria que estão dentro da plataforma, de outras empresas. Então, quanto mais estrelinhas você tem, dessa parte de baixo aqui, né, do relatório você está vendo, quanto mais estrelinhas você tem, melhor você está em comparação com os eventos, né, que estão ocorrendo dentro desse ambiente. E você também tem uma comparação por eventos críticos, médios e altos, como é que eles estão evoluindo, né, nos últimos 3 meses, se eles estão aumentando, se eles estão diminuindo. Tá? E você tem aqui uma tabela embaixo do gráfico, aqui você tem uma tabela de percentuais dessa performance. Tá? O relatório de book é muito importante, ele está à disposição. Você que já é nosso cliente, use ele para você poder gerir aí melhor o seu ambiente, gerir melhor o seu contrato conosco. Tá? É bastante interessante esse relatório. E você que ainda não é nosso cliente, aqui um exemplo de como nós somos transparentes na nossa prestação de contas no nosso dia a dia. Okay? Relatórios de melhoria contínua, são outros relatórios que nós temos que são aplicados a esses 3 bancos de dados que vocês estão vendo aí na tela, que é Oracle, SQL Server e MySQL. Eu trouxe aqui só parte do que esse relatório de melhoria contínua faz. Mensalmente ele é rodado em cada instância de banco de dados que é monitorado pela plataforma HIT e ele é pendurado na plataforma HIT, quer dizer, ele fica à disposição, ele vai para a plataforma HIT e fica à disposição do cliente. E ali dentro ele tem uma série de parâmetros. Você pode, estou listando alguns aqui apenas. Crescimento do banco, tamanho de table space, tabelas fragmentadas, que é super importante para a questão de performance, né, do banco de dados. Top weights, né, aí que você está tendo eventos de espera do seu banco de dados. Top SQLs, enfim, aqueles que estão mais consumindo recursos, né, do seu ambiente. É bastante interessante esses relatórios. Tá? E estão dentro da plataforma HIT, independente se você tem um contrato de suporte conosco a banco de dados Oracle ou não. Relatório de atendimentos. Aqui você tem um painel onde você consegue ter de forma gráfica. Inclusive, isso aqui pode ir lá para a sua playlist, tá? Para que você possa ter lá uma gestão à vista a respeito disso. É um relatório 100% visual do que está acontecendo em termos de solicitações, tickets que são de requisições, tickets que são de incidentes, né? E os SLAs que nós estamos gerenciando. Enfim, se você quiser saber o detalhe de cada um desses tickets, é só você entrar aqui, tem um link, né, para esse ticket, e você vai para o detalhamento dele, que enfim, você vai para a interface da ferramenta de Service Desk, aonde é feita a gestão do ticket. Lá dentro tem toda a parte de interação dos técnicos, o que está sendo feito, como está sendo feito, se o ticket ele está com o nosso time para resolução de problema, ou se o ticket ele foi devolvido para você, para que você possa tomar uma ação, porque essa operação ela existe hoje, né, dentro ali da nossa ferramenta de Service Desk. Então, aqui você faz um gerenciamento de todos os tickets do seu ambiente, tá? E o estado em que ele se encontra, como é que ele está evoluindo. Bom, passando para o outro módulo da nossa ferramenta, vou falar um pouco mais rápido aqui, a gestão de link de dados. Aqui a gente faz basicamente um FinOps para você. Você faz a gestão do seu contrato com a operadora, você coloca todos os dados, faz ali o setup de todos os dados que você tem do contrato, inclusive SLA, valores, dentro da nossa plataforma. A nossa plataforma vai gerenciar isso por localidade, por organização, por tipo de operadora. E aí você tem indicadores ali, você tem parâmetros como latência, né, perda de pacotes, né, o up e o down ali para você poder entender se o link está à disposição ou não está à disposição. Tem a parte de jitter, tem também aí a parte de tráfego dentro da nossa ferramenta. Então, com isto, nós geramos relatórios, né, se você tem lá uma disponibilidade, ou o operador ofereceu para você uma disponibilidade X, e o índice de disponibilidade do link está abaixo disso, a gente gera um relatório para você de todos os links, né, e com algumas informações, mas em específico a gente faz um cálculo financeiro ali para que você, não que isso é verdade, não que isso você vai conseguir isso da operadora, mas a gente entrega esse conjunto de informações prontas para que você possa trabalhar com a operadora, trabalhar com a AS que te fornece os seus links. Tá? E tudo isso é exportado para relatórios como Excel ou PDF. Você também que tem aí emissão de nota fiscal eletrônica de produtos, né? Nós temos aqui o monitoramento de todos os Cefaz do Brasil.
a gente monitora todos os serviços do Cefaz. Isso aqui é importante você implementar na sua empresa, porque a emissão de nota fiscal de produtos, às vezes você tem por estado, e o Cefaz de cada estado que é o responsável por fazer a emissão do documento fiscal para você, mas às vezes você precisa fazer uma alteração do documento, então a gente monitora todos esses serviços de cada um desses Cefaz. Tá? Nós temos um certificado para poder fazer isso, então a gente está simulando essa operação, a gente não está só pegando uma informação que o próprio Cefaz ou cada um desses Cefaz oferece nos seus portais. Isso é muito importante porque muitas vezes traz um overhead para a TI desnecessário. Então, quando a gente implementa isso dentro da sua empresa, toda a parte de drive de eventos que ocorrem vai para quem trata com essa informação dentro dessa empresa. Departamento de faturamento, financeiro, né, departamento fiscal e assim por diante. E esses painéis já estão à vista, inclusive eles podem colocar lá dentro do ambiente deles se, enfim, achar que for necessário. Mas senão todos os eventos são tratados e encaminhados para eles, para as media types, ou seja, para o nosso app, seja para Telegram, seja para Webex, seja para Teams, tá? Seja para o e-mail, enfim, a gente tem vários canais de media types aí que esses eventos podem ser, né, drivados e direcionados. Tá? A gente consegue fazer, pessoal, também outros emissores fiscais, tá? Como o GINFS, que é aí a parte municipal, para nota fiscal de serviços, tá? Cada município tem o seu GINFS. Esses GINFS eles não são como o Cefaz, porque o Cefaz é por estado, o GINFS é por município, quer dizer, então você teria ali uma grande quantidade para você poder implementar. Mas nós fazemos isso com a nossa ferramenta de WebMon. Então a gente consegue olhar ali se o serviço está no ar. Obviamente vai depender do conjunto de informação que cada um desses GINFs consegue acessar, se a porta de comunicação, ali o protocolo obviamente é HTTP, né, para você poder acessar esse serviço. Mas, enfim, dá para a gente estudar e monitorar tanto o GINFs como aí o SAT, que é a parte de emissão de cupom fiscal. Mas isso tem que ser sobre estudo. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com esta ferramenta aqui, com esse módulo aqui do HIT, que é o módulo de monitoramento de aplicações web e endpoints. Okay? Aqui a gente consegue criar cenários, pessoal, simulando o comportamento de ser humano, cenários, né? Ok. Aqui o pessoal está me dando, trazendo algumas informações aqui. Voltando aqui. Aqui você consegue criar cenários como se fosse um ser humano executando uma operação. Vou falar de um e-commerce. Você se loga na página central do e-commerce, depois você... Se loga não, você acessa o e-commerce, depois você se loga. Você vai numa página de produtos, ou vai numa página de produtos, depois se loga. Enfim, coloca um produto num carrinho, vai executa um pagamento. Para você poder fazer isso, você criou um cenário que você andou dentro dessa aplicação web. Então, a gente consegue fazer o setup disso dentro da plataforma Hitify e executar ela conforme um tempo pré-estabelecido. Conseguimos testar variáveis, se foram carregadas, tempo de resposta de cada um desses steps dentro do cenário e conseguimos agrupar isso por aplicação. Por exemplo, você tem lá um SAP. Tem um conjunto de informações que chegam no SAP, que você precisa de web service, ou um conjunto de web service que sai do SAP, enfim, que vai para outros aplicativos. Então, muitas vezes, a infraestrutura do SAP está ok, está tudo funcionando, mas, de repente, tem algo que não está respondendo bem. Pode ser uma dessas integrações. E como o mundo hoje, eu falei lá no início, que o mundo ele é extremamente voltado para APIs, essa complexidade, essas integrações, elas só vão crescer. E o Hitify resolve esse problema para você, de olhar para esses traces de requisições que a sua aplicação está fazendo e como que está entregando em termos de performance ou variáveis que você consegue testar ali dentro do ambiente. Tá? E a indústria, pessoal, definiu um indicador que é chamado de APDEX. O APDEX ele está relacionado aí com a experiência digital, com a experiência do seu cliente usando as suas plataformas digitais, e o HIT te entrega o APDEX, que vai dizer se ele está satisfeito, moderadamente satisfeito ou não satisfeito com o uso da sua plataforma. Tá? E uma outra coisa que tem muitas vezes, que traz overhead para a TI, é um monte de requisições, várias requisições, se os serviços estão disponíveis. Então, você pode criar para as suas aplicações web, para os seus endpoints, para suas APIs, seja o que for, tanto interna como externa, tá, pessoal? Se for interna, a gente coloca um HIT Connector lá dentro do ambiente seu, para poder fazer isso, fazer esse teste interno, fazer essa
coleta de informações internas. Se for externo, quer dizer, se estiver publicado na web, né, se for público, a gente já tem agentes que, né, que fazem essa conexão direto do nosso ambiente da nuvem para essas conexões com vocês. Tá? Então, a gente consegue testar todos. Quando eu estou falando interno, falei esse exemplo do SAP. Externo, enfim, no momento que você vai lá no seu e-commerce, na hora que você vai fazer um pagamento, alguma outra coisa, isso acaba saindo para uma interface de um banco, né? Então você consegue testar serviços públicos, como eu falei do GINFES, enfim. Então aqui é possível fazer externo e externo. E como você tem muitas requisições e às vezes muito overhead, perguntando se alguns serviços estão no ar, todos esses serviços é possível você criar um conceito aqui dentro do HIT que é chamado de status HIT, o qual ele monitora ali o SLA de disponibilidade para você e te entrega uma página que você pode colocar o SLA de disponibilidade ali que você tem, está vendo ali, com essa tela que você está vendo agora. Você pode colocar, ele é público, mas você pode deixar ele com senha ou sem senha, mas quem acessar este status HIT que você criou, ele não precisa ser usuário da plataforma HIT. Tá? Então, enfim, de repente você tem aí no agronegócio, você tem lá as usinas, eles têm fornecedores de cana. Os fornecedores de cana, às vezes, querem verificar o status. Quanto que pesou, né, a tonelada dele, né, qual o índice de sacarose que deu ali daquele lote que ele mandou para o parceiro lá para a usina, né, porque ele tem um fornecedor, um terceiro ali, um fazendeiro, ou alguém que ali, uma empresa que tem ali a produção de cana, mas ela manda para o processamento para uma usina, né? Então ela quer acessar essas informações. Então você pode mandar para esse terceiro, né, para esse fazendeiro ou para essa outra empresa que não faz parte aí dos colaboradores da usina, para que ele acesse o status HIT. Porque muitas vezes ele poderia tentar acessar esse ambiente e o ambiente não está disponível. Pode ser a rede dele, pode ser outra coisa, tá? Não necessariamente a aplicação. Então isso aqui é muito importante aí para tirar o overhead da TI. Tá? Ok. Falando também sobre experiência do usuário, o serviço de TI é onde a gente consegue desenhar ali o serviço de TI. Lá no início eu falei para vocês que a gente tem um ativo, e a gente tem o serviço, e a gente tem o serviço de TI. Então, os ativos eles compõem o meu serviço de TI. Aqui dentro do HIT é muito fácil você desenhar essa camada de dependência, essa árvore de dependência de um serviço específico, entrada de pedidos. Né? Esse serviço que eu acabei de falar das usinas, aí onde está as informações, né, da produção, da pesagem, enfim, da cana, um portal do cliente. O seu RP, o seu e-commerce, tudo isso são serviços de TI que são essenciais e eles precisam de um outro conjunto, né? São serviços de TI e precisam de um conjunto de ativos para funcionar, para dar ali funcionalidade a essa operação. Então, aqui dentro do HIT você consegue desenhar esse serviço de TI. Então, você consegue primeiro desenhar uma camada lógica, banco de dados. Depois, você consegue atrelar o ativo de banco de dados. E, por fim, os parâmetros que você está monitorando. Então, com isso, se um desses parâmetros falha, você consegue ver, né, o caminho saindo. Meu serviço de TI ele está com um problema, está com instabilidade. Por quê? Porque eu tenho uma instabilidade no parâmetro X do banco, no parâmetro X do ativo de rede. Então, você consegue criar essas camadas aí que são bastante importantes. Inclusive, aqui é onde você consegue definir os seus acordos operacionais de disponibilidade, né, ou ali das suas aplicações. E se você, né, no final do mês, ali, está entregando esses acordos, né, de disponibilidade de cada uma dessas aplicações, de cada um dos serviços de TI. Então, aqui é a parte, nós estamos falando um pouco mais de governança desse ambiente de tecnologia. Tá? E é óbvio, né, a gente consegue ter também o MTBF e o MTTR do serviço de TI. Então, o serviço de TI, o tempo médio entre falhas tem que ser alto e o tempo médio de recuperabilidade tem que ser baixo. Para ter isto, quando um ativo falha, quando um parâmetro de um ativo falha, a gente consegue fazer o rastreio rapidamente através dessa ferramenta, além dos próprios outros serviços que a gente já tem aqui dentro do HIT. Tá? Por fim, pessoal, a última parte que eu quero falar da nossa plataforma, que ela é um componente essencial na nossa entrega de serviço para vocês, é o nosso cockpit de eventos. Inclusive, é um lançamento do nosso cockpit de eventos agora. Oficialmente, nós estamos lançando ele para o mercado. Ele foi desenvolvido para a nossa equipe, baseado no contexto que nós fazemos, milhares de eventos que nós gerenciamos dentro do ambiente da Visual Systems para ambientes diversos e clientes diversos.
Então, isso melhorou muito a performance do nosso time, mais de 30% da performance do nosso time quando nós implementamos essa ferramenta e viemos refinando ela, porque aqui dentro, né, ela tem ferramentas para executar o plano de comunicação, ela tem ferramentas para executar, por exemplo, um teste num ativo. Imagina que você tem um Linux lá e você precisa executar um top no Linux. Anteriormente, você tinha que ir no cofre de senha, pegar essa senha, estabelecer uma conexão, estabelecer a conexão até o ativo, chega lá e executar o comando top. Aqui você entra, aqui está à disposição do analista de gestão de eventos aqui, ele entra, manda executar esse comando está ali na tela para ele. Tá? E várias outras coisas. Você tem aqui toda a rastreabilidade de todos os eventos, de toda a comunicação que foi feito em torno daquele ativo e daquele evento, inclusive outros tickets que já foram abertos. Tá? Então, é um ambiente de gestão que você consegue congregar aqui dentro milhares de eventos e ter performance com o seu time para que você possa fazer a gestão desses eventos. E aí, ele é ideal aí para, seja lá para NOC, para SOC, para analistas de infraestrutura e operações no geral. E nós estamos testando aqui agora, né, de forma muito responsável, né, e ainda de forma muito leve. A gente tem uma GNA com o Rita Me Ajuda, onde a gente consegue incrementar as informações no entorno deste evento. Nós estamos testando isso aqui internamente, provavelmente em breve isso aí estará no mercado. Tá? Bom, pessoal, controle de operações, plataforma de monitoramento, Hitify, vocês viram aí como que o Hitify auxilia a nossa operação de serviços. Então, a nossa operação de serviços é uma operação, né, que ela está aí drivada e desenhada com serviços contínuos e serviços pontuais. Os serviços contínuos, né, temos o serviço de gestão de eventos, você pode comprar conosco a plataforma e o serviço de gestão de eventos. E o grupo resolutor, que é onde estão aí incidentes e requisições, como eu falei lá nos tipos de NOC que você pode ter, ele pode ser híbrido. Então, o nosso time pode fazer gestão de eventos do seu parque tecnológico inteiro, que está monitorado pela plataforma HIT, mas o grupo resolutor contratado conosco pode ser só banco de dados. E o resto? O resto a gente vai fazer gestão de eventos e entregar isso para o grupo resolutor, que é o seu time interno. Tá? Espero que tenha me feito claro com relação a isso. Quer dizer, você pode ir montando aí o seu conjunto, né, de produtos e serviços. E os serviços pontuais, onde a gente fala, perdão, pessoal, a gente fala aqui em gestão, incidentes e requisições, é o velho e bom suporte técnico à distância. Tá? Só está separado ali incidentes e requisições, porque como a nossa operação foi toda drivada em ITIL, a gente traz essa separação ali em termos de nomenclaturas. Tá? Bom, os serviços pontuais, nós temos aí assinatura de teste de continuidade, né, de aplicações e processos de negócio. A gente escolhe uma aplicação, né, e através de alguns monitoramentos com o HIT, de alguns assessments dos nossos técnicos, né, dos nossos especialistas, é emitido um laudo para você com relação à continuidade dos seus processos de negócio. A gente escolhe 1 ou 2 processos para poder fazer isso. Tá? Obviamente, esses processos estão ali sendo simulados, sendo executados a partir de uma aplicação de negócio. Entrada de pedidos, e-commerce, enfim. Tá? Assinatura de teste e recuperação de ambiente, baseado aqui em alguns backup servers. Né? A gente cria um ambiente bolha, recupera uma aplicação específica, uma parte específica, um conjunto de key users testa esse ambiente e a gente vai emitir um laudo para você. Quando você tiver um problema, precisar usar o seu backup, obviamente aquilo que a gente testou, ele esteja íntegro. Então, esses serviços eles são pontuais, você pode ir contratando eles de forma pontual. Tá? E o teste DR, que recentemente nós incorporamos aqui dentro dos nossos serviços. O teste DR, quando você cria um DR, por exemplo, recentemente nós fizemos um cliente que teste, a parte do DR dele é através do Recover Point da Dell. Então, para fazer isso, nós utilizamos lá aquela unidade da Consulting, que eu falei para vocês, a nossa Business Unit da Visual Consulting, que ali nós temos como escrever esse DRP. Eu escrevo o DRP para você, e aí, baseado nas regras do DRP, depois a gente pode fazer testes de viradas, né? Teste, como é que eu simulo ali, decretar DR, como que a gente vira para o ambiente de DR, como a gente testa esse ambiente de DR, né?
e depois como que a gente volta à operação de novo para produção e DR como eles estavam anteriormente, tá? Bem, dentro do conjunto de tecnologias que nós temos suporte, nós temos aí tecnologias líderes de mercado, tecnologias líderes de data center, são alguns bancos de dados, né, hypervisors, sistemas operacionais, camada de redes, né, a parte de camada SAN, alguns, né, hardware de mercado, servidores, storages, né, ambientes de backup, enfim, tanto para hardware, né, que são hardwares específicos para backup, como ferramentas de backup. E aí nós estamos falando de backups desde fazer um backup com cópia incremental infinita, até a gente ter cofre, né, de dados, né? Então a gente tem uma série de produtos aqui dentro, não esquecendo também que nós temos aí a parte de administração de algumas clouds, tá? Enfim, você quiser saber qual é o conjunto, né, de tecnologias que nós temos ali suporte, nos acione que nós teremos o maior prazer em encaminhar isso para vocês. Temos também uma camada de segurança, appliances de segurança, segurança de redes e endpoint ali, com alguns antivírus, enfim. O leque de tecnologias, né, abarcadas dentro da nossa equipe especialistas é bastante interessante, tá? Bom, pessoal, como é que nós fazemos essa entrega, né, dos nossos serviços, né, no nosso dia a dia? Primeiro, quando você nos contrata, a gente define um SLA de início de atendimento. Isso aqui é um pouco mais novo, às vezes a gente tem alguns clientes que já operam conosco aqui há algum tempo. Essa operação de SLA Pro Plus e Black, ela é um pouco mais recente, tá? Mas isso pode ser feito aí, discutido um ajuste, com vocês. Mas os contratos atuais, você define qual é o tempo de início de atendimento que nós queremos, dependendo do nível de gravidade do incidente ou do evento do seu ambiente, tá? A nossa atuação é 24/7. Grupos que operam realmente 24/7, né, operam em escala 12/36 conosco, não é com suporte. Como lá dentro nós temos uma operação, isso aqui é uma operação, uma divisão nossa, tá? Os analistas de gestão de eventos, nós temos um time que nós chamamos dentro da nossa operação, com nomenclatura nossa, que nós chamamos ali com N1, que faz um primeiro combate. Depois nós temos um conjunto de especialistas, né, de um time ali mais robusto, com pessoas com N2, que eles são mesclados nesses atendimentos. E nós temos um conjunto de especialistas, os nossos black belts, dentro de alguns conjuntos, ali divisões tecnológicas lá dentro da nossa camada de serviços, tá? Uma coisa muito interessante que nós temos, isso aí é uma operação nossa, são os serviços agendados. Às vezes você precisa fazer uma operação, por exemplo, um PET, talvez um PET de segurança. Eu vou colocar um exemplo aqui num banco de dados. Esse PET de segurança, para que ele seja aplicado, às vezes vai ter que exigir uma parada desse serviço. Então é feito inicialmente a gestão de mudança. Essa gestão de mudança ela é feita e direcionada com o nosso time e aprovada aí com o nosso cliente. A partir de que essa gestão de mudança está pronta, os procedimentos estão prontos, no dia agendado a gente vai executar isso fora do horário de operação do cliente, seja ele que horário for, tá? A gestão de problemas ela é cross, a gestão de mudança e problemas ela é cross, não é algo que você compra separado, mas ela é cross, né, dentro da nossa operação. E a gestão de qualidade, né? Você que é nosso cliente ou que vai ser nosso cliente, você tem ali parte da operação e você pode indicar que todo o atendimento seu foi bem atendido ou não. Se você atender, você tem lá uma pesquisa para poder responder a isso. A partir de um determinado ponto, isso tem um drive interno, né, que nós vamos ter que abrir um ticket, nós vamos ter que fazer uma série de requisições internas ali para que aquilo seja resolvido. E aí o time de qualidade é o que faz esses testes, eles fazem testes de atendimento, eles verificam indicadores de qualidade de atendimento, indicadores, né, dos nossos colaboradores, de como eles estão operando, atendendo, enfim. Tem uma série de indicadores lá que é a equipe de qualidade que faz. E o time de sucesso do cliente é o time que está ali drivado para que o nosso cliente ele tenha mais sucesso com os nossos serviços, com os nossos produtos. Enfim, desde
um melhor entendimento do que nós temos, reuniões periódicas com os nossos clientes para nós entendermos, né, o que está ok e o que precisa ser ajustado. Enfim, a equipe de sucesso do cliente está aí para atender você, né, e trabalhando, às vezes, junto com o time de problemas ou com os coordenadores de serviços e de plataforma. Tá? Ou serviços de plataforma são serviços digitais. Né? Bom, pessoal, como é que a gente contrata tudo isso? Né? Como é que você pode começar a operar conosco ou como que você pode ampliar os seus serviços conosco? Tá? Às vezes você, né, já é um cliente nosso que tem monitoramento só, né, de um pequeno ambiente que nós damos suporte para você. Então, como você viu, você pode ampliar o monitoramento dentro do seu ambiente, às vezes pode eliminar aí, um conjunto de duas ou três plataformas de monitoramento que você está utilizando para poder ter o controle da sua operação. O Hitify hoje, como vocês viram, é bastante poderoso, tem conectores aí para vários ambientes, né, para vários tipos de tecnologias, inclusive algumas clouds como tem a AWS ali, a gente se conecta lá no CloudWatch e traz uma série de informações dos recursos que você utiliza no AWS para dentro da plataforma Hitify. Quer dizer, unificando isso num painel único, você tem mais controle, você tem mais gestão do seu ambiente. Tá? Depois que você tem a plataforma Hitify, né, você pode contratar gestão de eventos para esses ativos. Não necessariamente eu preciso ter suporte, quer dizer, incidentes e requisições em todos esses ativos ou estas tecnologias. Tá? Então, tendo a plataforma, eu posso você pode contratar os nossos serviços de gestão de eventos. E tendo a plataforma de serviços de gestão de eventos, a gente tem os nossos serviços de suporte, aqui elencados por incidentes e requisições, internamente por questão de nomenclatura, nós chamamos de gerenciamento técnico ou GT, mas entenda como suporte técnico à distância ao seu ambiente, à sua tecnologia, ao seu ativo tecnológico. Tá? Isso tudo, eles não precisam ser na mesma quantidade, na mesma métrica. Tá? Então, isso pode ser variável. Plataforma, ela pode ser maior do que a gestão de eventos, a gestão de eventos pode ser maior do que incidentes, mas o contrário não pode, porque aí nós temos essa questão das dependências ali, dos pré-requisitos de cada um. E por fim, quando você tem esses três, você pode contratar as nossas assinaturas, ok? Bom, uma coisa importante que nós temos, né? Nós já ouvimos isso no mercado. Primeiro, o time de onboard, fator crítico de sucesso do cliente, time de onboard que trabalha junto com o time de Customer Success, ou o time de sucesso do cliente. Para fazer a implantação da plataforma agora, nós desenvolvemos algumas automações que estão entrando aí no mercado. Nós temos o Wizard, que nós falamos para vocês. Enfim, nós temos uma jornada, o porquê você contratou esses produtos e serviços da gente, processos bem definidos para começar a fazer a implantação e trazer isto, essa plataforma à luz para que ela comece a operar dentro do seu ambiente. E aí, esse time de onboard, ele, além de fazer isso, ele consegue estabelecer um plano de comunicação com você, plano de ali como que dependendo da camada tecnológica, do tipo de evento, quem deve ser avisado, porque isso vai ser notificado, depois isso vai ser entregue lá para a nossa camada de serviço de gestão de eventos, se você assim o contratou conosco, tá? Vai ser entregue lá para a camada de gestão de incidentes e requisições, que é a nossa área de suporte. Então, a jornada do cliente a operar conosco está bem definida, e depois que o cliente vai para dentro de casa, nós temos essa jornada com o Customer Success para que nós possamos aprimorar os nossos produtos e serviços para gerar uma experiência melhor, gerar uma experiência com os nossos produtos e serviços para resolver os seus problemas para aquilo que você contratou, a nossa plataforma ou os nossos serviços. Tá? Enfim, pessoal, era isso que eu queria falar aqui, trazer para você sobre o Nokia as a Service. Nós estamos lançando um outro produto no mercado, vou deixar aqui um spoiler rapidinho. Tá? Esse produto ele é um IoT para rastreabilidade, indoor e outdoor. Independente de onde você estiver, você não precisa conectar ele na rede, você não precisa fazer nada. A única coisa é que ele precisa, de tempos em tempos, receber uma carga de energia. Tem uma bateria aí que dura em torno de 40, 50 dias, ou ele precisa receber uma carga de energia. Tá? Isso é o que você precisa fazer com a operação com relação a ele. Mas
se você tem uma logística frigorificada e você precisa saber aonde determinado veículo passou, se abriu a porta, qual a temperatura interna do furgão, e quer saber isso em tempo real, um produto ideal para você, para que você possa ter um monitoramento de cadeia fria no geral, seja ela qual for, para fármacos, seja para expositores de alimentos no geral. O produto funciona muito bem. Tá? Então, aí tem uma referência de preço que vocês estão vendo na tela aí. Quiserem saber mais a respeito desse produto. Como eu falei para vocês lá no início, o mundo, ele vem mudando, novos ativos tecnológicos estão a cada dia no mercado e a plataforma HIT congrega tudo isso. Onde esse produto ele é gerenciado? Dentro da plataforma HIT. Vão gerar eventos, alarmes, gráficos para gestão à vista, dashboards para gestão à vista, como esse, como um banco de dados, como um Linux, como um ativo de rede, tá ok? Então, a plataforma HIT é um componente muito importante dentro da nossa solução de NOC as a Service. É óbvio que a gestão de eventos, o nosso time de suporte que está ali atuando dentro do seu ambiente, ele é essencial, primordial, mas a nossa plataforma ela traz uma série de informações para que o serviço dessas pessoas seja melhor prestado no nosso dia a dia. Ok? Bom, para quem quiser maiores contatos, quiser trocar ideias comigo, enfim, tem aí o meu e-mail, tem aí o meu celular. Nas redes sociais você vai me encontrar aí com @RafaelDerrico, seja aí no Instagram, no LinkedIn. E pode entrar em contato aí que vai ser um prazer trocar ideias com vocês, aprender com vocês também no dia a dia sobre esse tema, controle de operações, monitoramento, IoT, e aí a qualidade de serviços de TI, passando por camadas aí de gestão de eventos, incidentes, requisição, problema, enfim. Vai ser um maior prazer trocar ideia com vocês a respeito desses temas. Tá? Eu vou voltar, Fabinho, você volta lá na tela, eu vou voltar a deixar aberto aí para os nossos telespectadores. Eu não tenho aqui agora, pessoal, como acionar as perguntas de vocês, tá? Para que eu possa fazer algumas respostas. O nosso head de marketing, o Luan, está aqui conosco agora, está acompanhando. Ô, Luan, tem como você ver aí se o pessoal deixou alguma pergunta, alguma outra coisa? Não abriu para isso ou não? Ou não tem? Ah, tá. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode me endereçar aí no... Fabinho, volta aí minha tela, fazendo um favor, para que os meus dados fiquem à disposição do pessoal por mais um tempo. E a gente vai deixar também depois aí essa apresentação vai lá para o nosso canal da Hitify, lá no YouTube, vai para o nosso canal da Visual Systems, lá no YouTube, tá? Lá nós vamos deixar a descrição, vamos deixar lá a descrição do evento, obviamente, vamos deixar lá as nossas redes sociais, os meus contatos estarão lá à disposição de vocês, para que vocês possam aí, então, manter contato, enfim, saber mais ou entrar com alguma requisição, alguma pergunta, tá? Quero deixar aqui a todos, se nós não tivermos nenhuma pergunta, o Luan está olhando ali se a gente tem alguma pergunta, tá? Ou algum questionamento. Se não tiver, enfim, eu quero deixar aqui a todos um forte abraço. Quero agradecer por você ter ficado conosco até agora, você que está aí, ou que viu, assistiu aqui esse evento online, ou você que depois vai acessá-lo através dos nossos canais, das nossas redes sociais. Obrigado por ter vindo até o final, ter assistido até o final. E espero ter contribuído com esse conteúdo, com essas informações aqui que eu apresentei para vocês. Espero ter contribuído aí para que uma visão um pouco mais ampla de vocês no dia a dia sobre controle de operações, sobre operações de TI dentro das empresas, tanto com plataforma, como processos, e pessoas ali, e entrega desse serviço no dia a dia. Esse ponto único, pessoal, de contato dentro das empresas, esse ponto único onde você resolve esse tipo de problema, ele é extremamente importante para que você possa organizar essas informações para os usuários, para os clientes dentro das empresas. Então, isso é bastante importante e eu vejo isso crescendo no dia a dia,
tanto, né, para adoção de práticas internas como para a adoção de players especializados, como somos nós aqui no Hitify, no Grupo Visual Systems, nesse tipo de operação. Tá? Então, forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco. Tá? Nossos endereços, nossas redes sociais vão estar aí abaixo aí desse vídeo, né, nas nossas redes sociais. Nos sigam, vão lá, nos dê um ok, nos dê um joinha aí para esses eventos, ou também nos dê um drive aí de outros assuntos ou outras coisas que vocês gostariam de ter conosco, tá, ok? E a gente puder trazer isso aqui para poder discutir com vocês ou apresentar para vocês como nós fizemos hoje. Forte abraço e até um próximo webinar do Hitify Grupo Visual Systems.